Resumo do livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar, o Cafezinho, de Tiago Nigro, O Despertar e a Filosofia do Gastar Bem no HD do Mundo. Iniciamos a análise de Do Mil ao Milhão. Abordando a provocação central de Tiago Nigro, a riqueza não nasce do sacrifício de pequenos prazeres, mas da gestão inteligente das grandes escolhas. O título Sem Cortar o Cafezinho é uma metáfora poderosa para o conceito de gastar bem. Nigro argumenta que muitas pessoas focam em economias irrelevantes, enquanto ignoram os verdadeiros ralos financeiros, como juros de financiamentos, taxas bancárias abusivas e o custo de oportunidade de manter o dinheiro parado. A análise profissional aqui é clara. Gastar bem não é gastar pouco. É gastar com consciência, priorizando o que gera valor e eliminando o que é supérfluo e invisível. O primeiro passo, para quem quer sair do zero e chegar ao milhão, é o mapeamento financeiro. Nigro propõe que você entenda a diferença entre preço e valor. O preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Gastar bem significa otimizar seu padrão de vida para que ele seja sempre um degrau abaixo do que você ganha, criando o que ele chama de margem de segurança. No ATD do Mundo, reforçamos que essa margem é o combustível para os investimentos. Sem essa sobra mensal, os próximos pilares do livro se tornam impossíveis de executar. O autor enfatiza que o enriquecimento é um processo de médio a longo prazo que exige uma mudança de postura. Você deixa de ser um consumidor passivo para se tornar um gestor do seu próprio capital. A filosofia do gastar bem também introduz a ideia de que a privação extrema é insustentável. Se você corta tudo o que lhe dá prazer, a chance de você abandonar o plano é altíssima. Por isso, a estratégia foca na eficiência. O profissional de finanças olha para o orçamento e identifica onde a relação custo-benefício está desequilibrada. Ao dominar esse primeiro pilar, você ganha o controle emocional necessário para não se deixar levar pelo status social e pelo consumo imediato. O milhão começa com a decisão de que o seu futuro vale mais do que qualquer impulso de compra no presente. Ao limpar suas finanças, sem se tornar um escravo da economia de centavos, você prepara o terreno para o segundo pilar, investir com inteligência. Parte 2. Os 3 pilares da riqueza. Para dominar a metodologia de Tiago Nigro no HD do Mundo, é preciso compreender que a riqueza não é fruto de um único fator isolado, mas de um tripé estratégico. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. A análise profissional desse conceito mostra que a maioria das pessoas falha, porque foca em apenas um desses pontos. Quem foca apenas em gastar bem pode se tornar um excelente poupador, mas dificilmente será rico, pois a economia tem um limite físico. Você só pode poupar até o limite do que ganha. Quem foca apenas em ganhar mais, mas não sabe gastar, acaba sendo vítima da inflação, do padrão de vida, menos quanto mais ganha, mais gasta, permanecendo na corrida dos ratos. O segredo do milhão reside na sinergia entre os 3. O pilar do investir melhor entra como o multiplicador. Nigro defende que investir não é uma atividade para ganhar dinheiro rápido, mas para proteger e multiplicar o capital que você já gerou. A análise técnica aqui é sobre a alocação de ativos. Você precisa de uma estratégia que proteja seu patrimônio nas crises e o impulsione nas altas. No ATD do Mundo, destacamos que esse tripé gera o que chamamos de antifragilidade. Se você ganha muito e investe bem, uma despesa inesperada, gastar mal ocasionalmente, não destrói o seu futuro. Se você gasta pouco e investe bem, sua independência chega mesmo com uma renda moderada. No entanto, o pilar do ganhar mais é o que Nigro chama de acelerador. O autor é muito vocal sobre o fato de que o mercado recompensa quem resolve problemas maiores. Para aumentar o aporte mensal, que é o fator que mais pesa no acúmulo de riqueza no curto prazo, você precisa aumentar seu valor de mercado. Isso envolve investir em conhecimento, desenvolver novas habilidades e, muitas vezes, empreender ou ter fontes de renda extra. O profissional de sucesso não aceita a renda fixa do salário como um teto insuperável. Ele entende que o tempo é finito, mas a capacidade de gerar valor é ilimitada. Ao alinhar esses 3 pilares, você deixa de contar com a sorte e passa a contar com um sistema matemático e comportamental projetado para o sucesso. Parte 3. A mágica dos juros compostos e o tempo. No HD do Mundo, a análise técnica de Do Mil ao Milhão atinge um ponto crítico. A compreensão de que o tempo é o seu maior aliado ou seu pior inimigo. Tiago Nigro reforça um conceito que Albert Einstein teria chamado de a 8ª maravilha do mundo. Os juros compostos, diferente dos juros simples,
onde o rendimento é calculado apenas sobre o valor inicial. Nos juros compostos, o rendimento incide sobre o montante acumulado juros sobre juros. O profissional de investimentos entende que essa curva é exponencial. No início, o crescimento parece lento e desanimador, mas após o ponto de inflexão, o patrimônio começa a crescer de forma vertical e acelerada. A análise profissional deste pilar revela que o sucesso financeiro depende de 3 variáveis: o aporte quanto você investe, a taxa de retorno rendimento e o tempo. Nigro é categórico ao afirmar que, embora todos busquem as maiores taxas, é o tempo de exposição que realmente faz o trabalho pesado. Se você dobrar o seu aporte, você dobra o resultado final. Se você dobrar a sua taxa, você aumenta o resultado algumas vezes. Mas se você dobrar o seu tempo de investimento, o resultado pode ser dezenas de vezes maior. Por isso, a filosofia do Primo Rico foca em começar agora, com o que você tem, em vez de esperar o momento ideal que nunca chega. No Arte do Mundo, destacamos que dominar os juros compostos exige uma disciplina mental férrea. O investidor amador desiste nos primeiros anos porque não vê a mágica acontecer. Ele foca no saldo imediato. Já o investidor profissional foca no processo e na constância. Nigro introduz o conceito de skin in the game, o seu, na reta, reforçando que você deve ter a pele no jogo e manter o curso mesmo quando o mercado oscila. A paciência não é apenas uma virtude, é uma estratégia financeira. Ao permitir que os juros compostos trabalhem sem interrupções por décadas, você sai da necessidade de trabalhar pelo dinheiro e entra na fase onde o próprio dinheiro gera riqueza suficiente para sustentar a sua liberdade. Parte 4: Renda fixa, menos a base da segurança. Para Thiago Nigro, investir sem uma base sólida de segurança é o mesmo que construir um prédio na areia. No Arte do Mundo, analisamos o pilar da renda fixa, não como uma forma de ficar rico rápido, mas como uma defesa tática do seu portfólio. O autor enfatiza que, antes de se aventurar na bolsa de valores, todo investidor precisa construir sua reserva de emergência. Esta reserva deve equivaler a pelo menos 6 meses do seu custo de vida, alocada em ativos de altíssima liquidez e baixo risco, como o Tesouro Selic ou fundos diabetes insípidos de baixo custo. A análise profissional aqui é clara. A reserva não serve para render, ela serve para dar paz. Ela é o que impede você de vender suas ações na baixa quando surgir um imprevisto. O livro desmistifica a ideia de que a renda fixa é chata ou desnecessária em tempos de juros baixos. Nigro apresenta o tesouro direto como a porta de entrada para o investidor consciente. Ao comprar um título público, você está emprestando dinheiro para o governo federal, o ente mais seguro da economia nacional. Discutimos títulos como o Tesouro IPCA+, que garante o seu poder de compra, ao render a inflação mais uma taxa fixa, sendo ideal para metas de longo prazo e a aposentadoria. O profissional de sucesso entende a marcação a mercado e sabe usar a renda fixa para equilibrar a volatilidade da renda variável, garantindo que o patrimônio tenha um crescimento constante e protegido. No Arte do Mundo, reforçamos que a renda fixa é o porto seguro do primo rico. Ela funciona como o goleiro de um time de futebol. Ela não faz o gol a grande valorização, mas evita que você perca o jogo em uma crise econômica. Dominar este pilar significa entender que o risco e o retorno andam de mãos dadas, mas o risco deve ser controlado. Ter uma parte do patrimônio em renda fixa permite que você aproveite as oportunidades de queda da bolsa, pois você terá liquidez para comprar ativos baratos, enquanto os outros entram em pânico. A segurança financeira começa com o entendimento de que preservar o capital é tão importante quanto multiplicá-lo. Parte 5: Renda variável, onde 1 milhão é construído. Se a renda fixa é a defesa, a renda variável é o ataque do seu time financeiro. No Arte do Mundo, a análise técnica deste pilar foca na mudança de mentalidade. Você deixa de ser um emprestador de dinheiro para se tornar um sócio. Thiago Nigro defende que a forma mais eficiente de gerar riqueza exponencial é participando do lucro de grandes empresas através de ações ou de grandes imóveis através de fundos imobiliários. O profissional não aposta na bolsa. Ele investe em negócios. A lógica é simples. Se uma empresa lucra e cresce ao longo de décadas, o valor das suas ações e os dividendos pagos aos acionistas acompanharão esse crescimento. Nigro introduz o conceito de Value Investing, investimento em valor. Inspirado em Warren Buffett, o foco não é tentar prever o preço de amanhã, mas avaliar a saúde da empresa, suas vantagens competitivas e sua governança. No Arte do Mundo, destacamos que a renda variável exige estômago
e visão de longo prazo. A volatilidade. O sobe e desce dos preços não deve ser vista como um risco, mas como uma oportunidade. O investidor de mente milionária usa as quedas do mercado para comprar fatias de excelentes empresas por preços menores. Além das ações, o livro destaca os FIIs como uma forma acessível de gerar renda mensal dividendos, sem as burocracias de ter um imóvel físico. A análise profissional reforça que 1 milhão é construído na reinvestida. Quando você recebe dividendos e os usa para comprar mais ativos, você acelera o efeito bola de neve dos juros compostos. Nigro também enfatiza a diversificação geográfica. Investir em empresas no exterior como nos Estados Unidos da América, para proteger seu patrimônio contra crises locais e desvalorização da moeda. A renda variável é onde o capital encontra escala. Ao entender que o risco é mitigado pelo conhecimento e pelo tempo, o investidor para de temer a bolsa e passa a usá-la como a ferramenta definitiva para a conquista da liberdade financeira. Parte 6. O pilar do ganhar mais e o empreendedorismo. Noite do mundo. Chegamos ao pilar que Tiago Nigro considera o verdadeiro turbo da riqueza. Ganhar mais. Embora gastar bem e investir melhor sejam fundamentais, eles possuem limites matemáticos. Você só pode economizar até o teto do seu salário, mas não existe teto para o quanto você pode ganhar. A análise profissional aqui foca na mudança da venda de tempo pela venda de valor. O profissional de mente milionária entende que o mercado não paga pelo seu esforço, mas pela raridade e utilidade da solução que você oferece. Se você quer aumentar seus aportes mensais e acelerar a chegada ao milhão, você precisa aumentar o seu valor de mercado. Nigro defende que o empreendedorismo e a intraempreendedorismo, agir como dono dentro de uma empresa, são as vias mais rápidas para a prosperidade. Isso envolve o desenvolvimento de soft skills e habilidades técnicas que resolvam problemas complexos. No Arte do Mundo, destacamos que ganhar mais exige o que o autor chama de ativos intelectuais. É o investimento em educação, networking e novas fontes de renda. Rendas extras, vendas, consultorias. O objetivo é desvincular sua renda de uma única fonte. Quanto mais fontes de receita você cria, mais resiliente seu patrimônio se torna e maior é o volume de capital que você pode injetar na máquina de juros compostos. A análise técnica deste capítulo mostra que a escala é a chave. Enquanto um profissional liberal está limitado pelas horas do dia, um empreendedor, ou alguém que escala seu conhecimento como através da internet ou de produtos, consegue atingir milhares de pessoas simultaneamente. O Primo Rico enfatiza que você não deve ter medo de vender. Vender é servir. Se você tem uma solução, é seu dever lucrar com ela. Ao focar em ganhar mais, você para de brigar por migalhas no orçamento e passa a focar na expansão. O milhão deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma meta matemática alcançável, impulsionada pela sua capacidade de gerar valor e capturar uma parte desse valor para o seu bolso. Conclusão desse maravilhoso livro, Do Mil ao Milhão, de Tiago Nigro, o Mindset do Primo Rico. E a disciplina para encerrar esta jornada no HD do mundo. Precisamos entender que os números e gráficos de Do Mil ao Milhão só funcionam se houver uma mente disciplinada por trás deles. Tiago Nigro enfatiza que enriquecer é uma questão de decisão, não de condição. O mindset do Primo Rico é fundamentado na resiliência e na visão de longo prazo. A análise profissional deste fechamento revela que a maior barreira para o milhão não é a falta de dinheiro, mas a incapacidade de adiar a gratificação instantânea. O mundo moderno nos empurra para o consumo imediato, mas o investidor de sucesso prefere a liberdade de amanhã ao luxo de hoje. A disciplina é o que Nigro chama de ponte entre metas e realizações. Não adianta investir melhor por apenas 2 meses. A mágica dos juros compostos exige décadas de fidelidade ao processo. O autor introduz o conceito de que o aprendizado nunca termina. No ATD do Mundo, destacamos que o seu patrimônio cresce na medida em que você cresce como pessoa. Se o seu conhecimento estagna, sua renda o acompanhará. Portanto, o hábito da leitura, a busca por mentores e a prática do networking não são opcionais. São ativos tão valiosos quanto ações na bolsa. A riqueza é um subproduto de quem você se torna durante o caminho. Concluímos que chegar ao milhão, sem cortar o cafezinho, é um lembrete de que a vida deve ser vivida com equilíbrio, mas sem nunca perder de vista o objetivo final. O Primo Rico nos ensina que o segredo não é a restrição, mas a expansão. Expandir a mente, a renda e a capacidade de investir. A liberdade financeira não serve para que você pare de trabalhar,
mas para que você trabalhe apenas naquilo que ama, com quem ama, e pelo tempo que desejar. Agora, com os pilares de gastar bem, investir melhor e ganhar mais bem fundamentados, o próximo passo é a execução. O 1 milhão está à espera de quem tem a coragem de começar e a disciplina de nunca parar.